Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um 100% Talks. Eu sou o Matheus Pimentel e hoje nós estamos com um programa especial. Afinal de contas, todo programa é um programa especial, né? Pessoal, hoje nós estamos aqui recebendo Fernando Sá Freire, mais conhecido como Nando Sá Freire. Ele é um especialista na gestão pública, de esporte e de segurança. Fernando, obrigado por estar aqui hoje, cara. Estou feliz demais de estar te recebendo. Matheus, primeiro, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. É sempre bom a gente estar trazendo um pouco de conhecimento, um pouco de experiência e aprendendo com você também. Pô, eu que agradeço. Fernando, cara, uma pergunta assim de curiosidade. Como Sim. é que começou essa vida na gestão pública? Porque, pelo que eu dei uma estudada, na verdade você começou como estagiário na iniciativa privada. Isso, eu comecei muito cedo, com 15 anos de idade, como estagiário da Caixa Econômica Federal. Depois eu trabalhei em loja como vendedor. E muito cedo eu fiz um concurso para a Polícia Civil do Rio de Janeiro, onde eu permaneci durante 8 anos. Depois eu migrei para a Câmara Municipal do Rio de Janeiro como assessor do vereador Rui César, um grande mestre. Agradeço muito a ele por tudo que eu aprendi nesse período em que eu fiquei na Câmara Municipal. E depois da Câmara nós enfrentamos vários desafios, né? O Rui César, que é economista, foi convidado para ser secretário de esportes e ele ficou um pouco assustado em relação a isso. E eu consegui trazer uma equipe multidisciplinar muito bacana da área de educação física. Eu sempre fui muito ligado ao esporte, desde sempre. Fui ex-aluno do Colégio Piedade, no complexo da Gama Filho, que infelizmente acabou de ser demolido. Nós podíamos ter aproveitado aquele complexo para o próprio esporte, para qualificação, treinamento de atletas, ou até aproveitamento da população de rua que a gente tem hoje aí e não tem onde ter um atendimento especial, um tratamento, ou seja, várias coisas poderiam ter sido feitas ali. Era uma estrutura que poderia ter sido aproveitada. aproveitada, né? Era um legado que poderia ter sido guardado. Pois é, e ali bastava se fazer um retrofit e a gente conseguiria ter aquele complexo novamente funcionando como já funcionou brilhantemente antigamente. Aquele complexo marcou uma geração. Eu lembro dos meus pais comentando que aquilo ali era uma referência no Rio de Janeiro. Eu fui atleta de várias modalidades ali, de judô, de luta livre, Mas começou de por basquete. qual? Comecei pela natação. Nem Natação? falei da natação, mas comecei pela natação. E lá a gente tinha muitas modalidades esportivas. Então a Gama Filho, na época, era um celeiro de atletas, de Robson Caetano, essas pessoas que hoje estão aí como comentaristas e tal, foram atletas da Gama Filho. Professor Carlos Alberto Lanceta, uma referência no esporte. Eu tive o prazer de estar com ele semana passada, um mestre para nós. E em 2000 nós assumimos a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, começamos a elaborar o projeto do Pan-Americano de 2007 junto com o COB e graças a Deus logramos êxito, muito trabalho. A construção do complexo da Abelardo Bueno foi um desafio muito grande e até se nós não tivéssemos conseguido construir o complexo, a gente não teria a Copa do Mundo, não teria os Jogos Olímpicos de 2016. Então essa plantinha foi colocada lá atrás, foi regada durante esse tempo todo para que a gente conseguisse trazer o Pan-Americano, trazer a Olimpíada de 2016 e a Copa do Mundo de 2014. Logo depois, nessa experiência vasta administrativa que eu tive, eu assumi como administrador regional do Grajaú, Vila Isabel, Andaraí, Maracanã e Tijuca. Cerca de 350 mil pessoas. Você funciona mais ou menos como se fosse um síndico de 350 mil pessoas. Um então síndico de um condomínio já dá dor de cabeça, imagina. Imagine, e as questões até engraçadas às vezes são as seguintes. Existem muitas solicitações de poda de árvore, principalmente no Grajaú, que era um dos bairros que eu geria lá como administrador. E a pessoa fica naquela ânsia de querer podar a árvore. Olha, a árvore está entrando dentro da minha casa, não estou mais conseguindo abrir nem minha janela. E aí, com muito custo, a gente consegue efetuar a poda da árvore da pessoa, porque a Light tem que desligar a força na rua, porque já aconteceram alguns acidentes em relação a garis, que a Conlurb hoje é que faz esse trabalho, que foram eletrocutados e alguns até morreram. Então existe uma determinação legal de que só pode se fazer a poda nesse sentido. E todo mês tem a reunião do Conselho Comunitário. E a pessoa que a gente conseguiu podar a árvore está lá para te agradecer, mas ao mesmo tempo tinha uma outra. Olha poder só, reclamar. Você tirou a sombra da minha janela. Caraca. Então você vê como é que é difícil a gente conseguir agradar todo mundo e atender as demandas do bairro e das pessoas que moram no bairro. Mas a gente ia tentando, a gente
fazia o melhor que a gente podia dentro das condições que nós tínhamos. Também fui diretor da imprensa oficial do município, onde lá nós implantamos uma fábrica de reciclagem de papel, treinamento de menores para que eles aprendessem a encadernar, toda a parte de impressão gráfica, e já saíam de lá encaminhados para tentar um trabalho na iniciativa privada. Depois disso, foi criada a Secretaria Especial da Copa 2014 e Jogos Olímpicos 2016. Eu fiquei como diretor de marketing da Secretaria da Copa 2014 e de Jogos Olímpicos 2016. Foi um desafio, mas graças a Deus foi uma vitória para a cidade. Muitos legados ficaram. Não aproveitamos todos como gostaríamos. O complexo da Abelardo Bueno hoje é praticamente um elefante branco. Nós poderíamos estar utilizando de diversas formas, até trazendo um grande parque nacional ou internacional para fomentar o desenvolvimento do turismo aqui na cidade. Eu cheguei a conversar com alguns empresários da área de entretenimento que tinham essa intenção, mas vamos ver se a gente consegue avançar nesse sentido. Isso é uma ideia que eu tenho, um projeto que eu tenho, e vamos ver se a gente consegue avançar nessa área. A gente vê, por exemplo, Nova York, tem lá, é conhecido o Central Park mundialmente. Vão famílias com seus cachorrinhos, vai lá aproveitar, fazer aquele piquenique. Era uma possibilidade, talvez, né? Exato. Ali, nesse caso, o que a gente teria que fazer ali seria um plantio gigantesco de árvores. Porque uma das reclamações da população ali do entorno da Abelardo Bueno é porque você praticamente não tem árvore ali. Você tem que ficar no sol. E no verão é complicado você ficar ali com sol a pino e não ter praticamente nenhum abrigo. Então isso tudo precisava se repensar. Nós precisávamos desenvolver políticas públicas para aquele complexo. Não foi barato, custou muito dinheiro. E a gente precisava desenvolver alguma coisa para ali. Eu levanto essa bandeira há muito tempo. E uma curiosidade, você chegou a comentar um pouco no início, a sua formação principal, qual seria? Eu me formei em Direito. Me pós-graduei em Gestão Empresarial, me pós-graduei em Gestão Esportiva pelo Comitê Olímpico Internacional e também cursei a Faculdade de Educação Física, acabei por não terminar, não cheguei a colar grau, porque eu acabei me envolvendo com várias outras com essa atividades. demanda inteira de Pan-Americano. Exato, e me pós-graduei em Marketing pela FGV, justamente para estar qualificados, foi lá pelo ano 2011, porque os jogos eram 14 e 16, eu queria estar totalmente preparado para enfrentar esse desafio. E foi realmente um desafio. A gente comandou um evento na Praia de Copacabana para 120 mil pessoas no dia da escolha da candidatura da cidade. E graças a Deus, na hora que o Jacques, que era o presidente na época, puxou lá a fichinha, o Rio de Janeiro estava agraciado, podendo comandar e receber os Jogos Olímpicos de 2016. Foi um desafio muito grande, mas valeu a pena cada sacrifício, cada esforço. Foi muito bacana. Então, Nando, tu que estava lá na implantação daquela semente do Pan-Americano, como é que foi essa... Porque é algo inédito, principalmente para o Brasil e Rio de Janeiro. Pô, falar, vamos receber o Pan-Americano. Vamos pelo menos correr atrás do Pan-Americano. Porque uma coisa é você sonhar, outra coisa é sonhar e levar a galera. Realizar. Como é que foi essa estruturação, essa montagem dessa equipe? Ótima pergunta. O desafio era grande, porque todos os países da América do Sul queriam sediar. E num Pan-Americano, nunca tinha acontecido... Jogos Olímpicos nunca tinham acontecido na América Latina. Então, na América do Sul, desculpa. Nunca tivemos uma Olimpíada acontecendo. Então, nós tivemos que... O Dom Mário, na época, era o presidente da ODEPA, mas um dos motivos pelos quais nós conseguimos trazer os Jogos Pan-Americanos foi o nosso projeto das Vilas Olímpicas do município. E depois eu retorno para falar que ele não terminou lá a história da carreira no governo. E nós começamos com uma Vila Olímpica, que era o Miécimo da Silva, que ficava em Campo Grande, fica em Campo Grande, um complexo muito bacana. Mas nós instituímos as políticas públicas com o objetivo principal de trazer os portadores de necessidades especiais à época, hoje PCDs, hoje pessoas com deficiência, e nós primamos por atender esse público e crianças em situação de risco. E o que nós fizemos? Quando nós deixamos o governo 5 anos depois, nós tínhamos 9 vilas olímpicas. Quando nós entramos, como eu mencionei, nós tínhamos uma vila, tudo sob a batuta do secretário Rui César, a quem eu novamente agradeço. E nessas 9 vilas olímpicas, eu vou entrar até na criminologia aqui para poder explicar toda
a nossa inteligência social, hoje chamada de tecnologia social, para que a gente alcançasse os nossos objetivos. Então, quando nós inauguramos a primeira vila, aliás, o Miésimo já existia, e nós inauguramos mais 9 vilas, todas colocadas em áreas com índice de IDH abaixo de 0,5 e com altos índices de criminalidade. Então, a partir desse momento, nós pegávamos o menor, o nosso aluno da rede pública. A rede pública hoje tem 650 mil alunos, à época 600 mil. Nós chegamos a atender 200 mil alunos nas 9 vilas olímpicas. Então, ele saía do colégio, no contraturno ele ia para a vila, onde ele tinha aulas de prevenção à dependência química, prevenção a doenças sexualmente transmissíveis, reforço escolar, reforço alimentar, aulas de cidadania, noções de educação moral e cívica, e eu depois explico o porquê da educação moral e cívica. Nós tínhamos a prática de 3 modalidades esportivas para cada criança. Quando ela se destacava, nós encaminhávamos para um clube. Desses cursos profissionalizantes, nós já encaminhávamos para o CIEE, Centro de Integração Empresa-Escola. E o mais importante, aí eu entro na criminologia. Criminologia é a ciência que estuda a causa, consequência e solução do crime. A gente está hoje aqui na cidade do Rio de Janeiro refém das nossas próprias casas, a gente não pode sair de casa. Os índices do ISP mostram que Barra e Recreio hoje estão em segundo lugar em termos de roubos e furtos acontecendo na cidade. Flamengo e Botafogo em segundo, Tijuca em terceiro. E não tem mais hora para o crime acontecer. A gente não consegue sair com tranquilidade. Então, a gente, pensando nisso e utilizando a criminologia, a prevenção primária da criminologia é justamente evitar que o menor se desvie ao caminho marginal. O que está acontecendo hoje? Qual é o fenômeno que acontece hoje? A polícia prende muito. Só que do forno, quando ela prende 100, estão saindo 200. Ela prende 200, estão saindo 400 do forno. Então, essa prevenção é primária, não à toa, é primária porque ela é a mais importante. E isso compete ao município, responsável pelo ensino fundamental, até 15 anos de idade. Então, se nós tivéssemos continuado com esse projeto, até hoje, eu garanto a você que a situação da segurança pública e da violência no Rio de Janeiro não estaria como está. A prevenção secundária tem a ver com as ações de Estado, de governo, competem ao governo do Estado. Uma polícia bem paga, bem treinada, essas audiências de custódia precisam ser revistas. Nós nos deparamos toda hora com um elemento que tem 15 passagens pela polícia, foi solto semana passada e está cometendo um delito no dia seguinte. Então, o cara que tem 15 passagens, ele não pode estar solto. Alguma coisa está muito errada. Então, além disso, inteligência, essas saidinhas de Natal, de Páscoa, isso também prejudica muito a segurança pública. A prevenção terciária, eu não vou me aprofundar na questão da secundária, porque nem compete ao município do Rio, que é a nossa cidade. Hoje a gente tem a Polícia Militar com um déficit de 25 mil homens, a gente precisa de mais 25 mil homens, e hoje o patrulhamento ele é estático. A gente anda pela cidade e a gente vê as viaturas paradas nas esquinas, promovendo a sensação de segurança. Mas a segurança efetiva acaba não acontecendo. É porque hoje o que o Rio Carioca sofre muito é com a sensação de segurança, né? Porque se for pegar números frios, você vê que tem outros estados que está muito pior, mas a sensação de segurança é o que realmente o dia a dia é a convivência. E essa questão que está passando é muito interessante, que é a da formação de caráter, que o esporte ele molda o caráter, ele está auxiliando o caráter do indivíduo em si, né? O que nós fazíamos na vila, desculpa te interromper, era uma mudança do caráter biopsicossocial do garoto. Nós fazíamos uma metanoia na cabeça dele, mostrando a ele o seguinte: você só tem 2 caminhos, se desviar o caminho marginal. Ou você vai ser preso, ou vai morrer. Você não vai ficar de cabelo branco. Então, essas opções, nós dávamos para que ele pudesse ter uma chance de ser alguém na vida, de arranjar um trabalho. E um dado interessante, nós tínhamos um convênio também com uma ONG chamada Observatório de Favelas, que fica dentro da favela da Maré, que hoje dá consultorias para muitos países do mundo todo. E ela fez uma pesquisa muito interessante nas comunidades, perguntando ao jovem por que ele virava bandido, por que ele queria ser o dono do morro, por que ele ia para o tráfico. Então ele dizia, primeiro, eu quero ajudar minha família. Segundo, eu quero tirar onda no baile porque eu estou com uma pistola e um cordão de ouro para pegar as menininhas. Terceiro, comprar um tênis novo. Quarto, adrenalina.
Utilizando a nossa tecnologia social, o que nós fizemos? Vamos botar pista de skate, de halfpipe, esportes radicais nas vilas, para eles descarregarem essa adrenalina. Então, isso tudo é pensado. Nós tínhamos um convênio com o conselho de classe das escolas municipais e nós monitorávamos a nota deles. Quando a nota dele começava a cair, a pedagoga, a psicóloga, chamava esse menor e perguntava se estava acontecendo alguma coisa. Você quer continuar no projeto? Você tem que melhorar a tua nota. A nota dele rapidamente subia, porque ele não queria deixar o projeto. Então, essas ações multidisciplinares funcionavam de A a Z. E nós, em gráficos, detectávamos a diminuição de atos infracionais através do convênio com o Juizado da Infância e da Juventude, a diminuição a partir do nosso trabalho. Semestralmente, nós tínhamos gráficos que mostravam a diminuição de atos infracionais, chegando a diminuir na Providência 30%, na Maré 40%. Isso precisa voltar. Hoje, nós temos 26 vilas olímpicas, nós teríamos condições de estar atendendo a toda a rede pública municipal. Nós tínhamos 9, atendíamos a 1/3. E, infelizmente, toda essa metodologia que eu mencionei do caráter biopsicossocial não existe mais. Não existe. As crianças vão lá para praticar esporte, mas o fundamento principal acaba não acontecendo. Eu acho interessante que existe um apelo muito grande à identidade de gênero, mas por que não tem uma identidade esportiva? Sendo que o esporte ele também auxilia a moldar o caráter, a moldar a pessoa em si. E às vezes o pessoal não tem esse toque, às vezes não sei nem porquê. E uma coisa, na época dos meus pais era obrigatório o esporte, a educação física, vamos botar assim, na minha época era também. Hoje já não é mais. E isso é de uma coisa assim que não cabe a mim falar e a outras pessoas que são da área pensar, né? E você tocou num ponto muito interessante, da adaptação para os PCDs. E isso é uma dor que a sociedade em si vive, principalmente quem necessita, né? Sim. E tem alguns pontos que são interessantes a respeito da adaptação, né? Tem alguma adaptação em mente que você viu? Nós fizemos nas Vilas Olímpicas. Primeiro que, quando nós entramos, não existia nenhum programa para atender, na época, como eu disse, o portador de necessidade especial, hoje PCD. Nós fizemos os primeiros jogos inclusivos da cidade do Rio de Janeiro. O cadeirante competia junto com o menino que corria normalmente e se sentia incluído. Nós tínhamos um balé de cadeirantes. Nós tínhamos um departamento na secretaria só para cuidar dos cadeirantes. Nós tratamos de colocar todas as vilas olímpicas com acessibilidade total, já pensando nesse público. Nós chegamos a atender a 6.000 portadores de necessidades especiais naquela época. Que tipo de acessibilidade? Rampas, pisos táteis, por exemplo, nós tínhamos inclusive deficientes visuais, que é uma questão até que eu quero conversar com você. A gente tem 180.000 aproximadamente deficientes visuais no município do Rio de Janeiro. A gente não tem na cidade sinais sonoros para travessia de cego. A cidade que é uma das 10 cidades mais visitadas do planeta, nós temos, eu identifiquei, procurei pesquisar, 2 sinais. Um em frente ao Instituto Benjamin Constant e um outro na Urca. Ou seja, para você ter uma ideia da disparidade que eu menciono aqui, Tóquio tem 15.000 sinais. No Rio de Janeiro, 2. Então é uma bandeira que a gente tem que levantar. Eu tenho amigos cegos, parciais e totais, e a gente precisa lutar para que isso aconteça na cidade, que é a capital cultural do Brasil. Sim, a gente tem referência, a própria Cidade da Música, é uma obra incrível. Então, não adianta pensar numa parcela da sociedade e esquecer de uma outra parcela que também é considerável. Sim. Afinal de contas, nós somos cariocas. É um povo, um município, um conjunto de pessoas. A gente tem que pensar em todos. Somos 6,5 milhões de habitantes. É muita gente. 166 bairros. É muita gente. Então tem que parar com essa divisão, pensar só no meu umbigo e pensar num todo, né? E principalmente o pessoal que tem as necessidades em si. São os que eu chamo de excluídos, né? Se eles não tiverem uma voz falando por eles, vai ser muito cômodo o governante continuar tocando as suas prioridades e abandonar aqueles que não têm voz. E você comentou a respeito de Tóquio, né? Que tem 15.000. Tem alguns outros casos de sucesso que você viu que acha legal trazer? São Paulo, sim. São Paulo não tem o número de sinais... São Paulo tem um número até razoável de sinais. E, obviamente, não compara com o Rio de Janeiro, que tem 2, mas São Paulo eu até reputo em muitas coisas
como uma cidade que eu considero outro país. Em muitas coisas estão muito à frente de nós. A questão dos pisos táteis, por exemplo, é uma coisa que me incomoda muito. Eu não vejo nenhum piso tátil para o cego poder andar pela cidade. A questão das calçadas. Pode explicar um pouco o que seria piso tátil? Porque pode ter gente que não... Piso tátil é porque ele consegue, não só com a bengalinha, mas com o próprio sapato, ele consegue ser direcionado em relação ao caminho que ele deve seguir, para não cair em buraco, para não bater num sinal. Ele vai seguindo meio que uma trilha para poder alcançar, por exemplo, uma faixa de travessia de pedestre. Então, até chegar na faixa de travessia de pedestre, ele vai sendo guiado pelo piso tátil e ele sabe exatamente onde atravessar. Por exemplo, uma Presidente Vargas e uma Avenida Rio Branco, com um movimento absurdo, não tem um sinal sonoro de travessia. Era preciso que nós mapeássemos todas as vias de grande movimento da cidade e nós colocássemos esse tipo de sinalização sonora para beneficiar esses portadores de necessidades. E como é que você vê a implantação dessas adaptações? Porque você mesmo falou, são 6 milhões de pessoas só no município, então Sim. creio que deva ser uma logística considerável. Como é que você vê um passo a passo? Eu acho que isso tinha que ser uma questão relacionada à Câmara Municipal. A gente tinha que ter um grupo de vereadores que aprovam o orçamento do município, preocupados em separar um orçamento para atender essa classe, essa categoria, que hoje é praticamente discriminada. O portador de deficiência, hoje o PCD, pessoa com deficiência, ele é praticamente esquecido. Então eu acho que uma bancada na Câmara que se dedicasse a isso, conseguiria ter um orçamento reservado e aprovado pela própria Câmara para que fossem direcionadas à adaptação desses sinais, à colocação de novos sinais. Não digo para que isso aconteça de uma vez só, mas os locais onde os mapas até de acidente, de atropelamento podem ser levantados, onde mais acidentes acontecem, para que nesses locais sejam colocados prioritariamente, urgentemente, esses sinais. Pô, interessante. E como a gente bateu aqui antes, o esporte é um modelador de caráter, um modelador de pessoas, né? Sim, sem dúvida. E eu creio que, pô, nessa trajetória que o Brasil teve de Pan-Americano, principalmente o Rio de Janeiro, né? Pan-Americano, Copa do Mundo e Olimpíadas, deve ter deixado algum legado. Como é que, você que participou da semente embrionária lá de trás, como é que você vê isso hoje? Qual era a ideia qual era a proposta inicial para ser o Empregada hoje, que infelizmente a gente vê que não está a todo vapor como poderia estar. Como é que você vê isso? Pois é, o próprio Parque Olímpico, a ideia é que ele depois se transformasse num centro que atendesse as escolas do entorno, podendo pegar a Cidade de Deus, podendo pegar Terreirão, as comunidades próximas, mas isso acabou não acontecendo. É uma questão de gestão pública e de estabelecimento de prioridades, e não aconteceu. Então, as vilas foram programadas para que isso acontecesse e algumas virariam escolas municipais. Então, com a dificuldade em relação à gestão, acabou não acontecendo e depende de vontade política para que isso aconteça. Então, depende muito do gestor que está lá à frente da prefeitura para que a gente consiga implementar tudo que foi planejado. O Rio de Janeiro entrou no mapa como a primeira cidade da América do Sul a sediar uma Olimpíada. Houve uma recirculação de dinheiro na economia, nós recebemos milhares e milhares de turistas. Muitas obras foram feitas em função da Olimpíada. O BRT é uma delas, que até hoje funciona. Existe um estudo da FGV à época dizendo que se não fosse a Olimpíada no Rio de Janeiro, nos próximos 50 anos não haveriam as melhorias e as obras que foram feitas na cidade do Rio de Janeiro. Tem um estudo desse da FGV? Tem. Existe esse estudo. Interessante. E projetos que você viu? Tinha algum projeto social lá naquele embrião? Como você falou, contraturno, né? Tem alguma outra história assim que você lembra, que você possa contar? Sim. Nós trouxemos de Brasília, eu fui até pessoalmente a Brasília fazer uma captação de recursos, que era um projeto maravilhoso do Lars Grael, nosso velejador, medalhista olímpico. Era o projeto Navegar. E é muito interessante, a gente dando oportunidade para essa juventude, para essa molecada, eles abraçam de uma forma fora do comum. Nós atendemos a 350 jovens da favela do Dendê, na Ilha do Governador, da Ilha de Paquetá e da Ilha de Guaratiba.
Então, nós ministrávamos aulas de remo, vela e canoagem para esses meninos. E também ministrávamos alguns cursos para que eles aprendessem a mexer nos barcos com fibra, com madeira. Inclusive, tenho conhecimento de que hoje, alguns dos meninos hoje trabalham consertando barco com fibra. No próprio Jequiá, é um clube da Ilha do Governador, onde ficavam guardados os barcos. Essas crianças, algumas foram aproveitadas, hoje já homens, né? Eu estou falando de 2003, 2004. Eles hoje trabalham com isso. E o mais interessante, eles chegaram a ganhar, 2 meninos da favela do Dendê, a regata da escola naval, competindo com caiçaras, pessoas da Zona Sul, com um poder aquisitivo muito maior do que o deles, e do Piraquê, que é um outro clube ali das margens da Lagoa Rodrigo de Freitas, onde os filhos dos sócios são jovens com um poder aquisitivo muito alto. Então, se nós dermos uma chance para essa galerinha, eles vão longe. Não, isso só mostra que o Brasil é um celeiro de talentos, né? Sem que dúvida. Às vezes a falta de oportunidade que é o que poda esses talentos. A gente vê nações, expressões no esporte, mas você vai ver a estrutura em cima do esporte é completamente diferente, né? E depois do Pan-Americano veio a Copa do Mundo, você estava junto também ou não? Copa do Mundo também. A nossa secretaria era responsável por toda a logística. E aí, nessa época, eu depois da Olimpíada, eu continuei no município e fui chefiar o centro de operações, fui o subchefe do centro de operações da prefeitura, que à época possuía 950 câmeras, e hoje tem 3.000 câmeras. E esse centro é um centro de inteligência que foi criado para a época do PAN. Ele é responsável pela sincronicidade dos sinais de trânsito da cidade, pelos alarmes que tocam nas comunidades quando a gente detecta através do radar no Sumaré que vai chover muito forte. Ele fecha a ciclovia da Niemeyer com um protocolo de ondas de mais de 2,5 metros, para que não aconteça um acidente como aconteceu daquela vez em que a ciclovia desabou. E outros protocolos e planos de contingência relacionados à cidade, como uma passarela, por exemplo, na linha amarela desaba e fecha a pista e provoca um caos no trânsito da cidade. Toda essa gestão inteligente da cidade é feita pelo Centro de Operações. Tu estava lá na implantação do centro? Não, depois do centro já implantado, eu passei 2 anos lá dentro do centro como subchefe de operações. Isso foi que ano, mais desafio, ou menos? 2018. 2018? 2018, 2019. Então tu pegou também as Olimpíadas todas aqui, não foi? Na Olimpíada foi 2016. Então, tu pegou a implantação, pegou a Olimpíadas todas. Não, na Olimpíada eu estava como diretor de marketing e de eventos da Olimpíada. Isso foi da depois da Olimpíada. Entendi. Aí eu fui para o centro de operações. Pô, interessante. Essa questão de centro de operações também é uma logística impressionante, né? Teve algum caso assim que te marcou, que tu pegou? Teve um caso, eu tinha acabado de chegar lá no centro, que foi o daquela chacina na escola lá em Realengo, onde um menino entrou armado, e eu não me falha a memória, eu acho que foram 7 pessoas que morreram ali. Matou várias crianças dentro da escola. E isso foi muito traumático. Isso foi muito traumatizante. Foi muito complexo. Aquilo ali marcou muito a história do Rio de Janeiro, né? Muito, muito, muito. E aí, novos protocolos passaram a ser adotados para que esse tipo de coisa não acontecesse mais, né? E teve alguma ONG que tu lembre? Porque que teve junto, porque isso, eu lembro que quando aconteceu essa questão, um apelo muito grande a respeito de jogos, de videogame, da molecada. Teve alguma coisa assim lá no centro ou nem tocaram nesse ponto? Não se tocou nesse tipo de assunto, não. São casos isolados, né? Se você for mapear o histórico desses meninos, não só aqui, mas fora do Brasil, que cometem esse tipo de delito, não deixa de ser, você pode acompanhar que tem um histórico de bullying, um histórico de ele era perseguido. Ou então, às vezes, até a própria adrenalina que você comentou, né? Que o jovem procura adrenalina e às vezes pode estar sendo auxiliado no esporte. Eu acho que é um conjunto de coisas e essa questão da adrenalina também não fica fora disso. Não fica fora, né? Não fica. Não fica fora. Vamos tocar também um pouquinho no ponto da questão da educação moral e cívica, que eu também creio que, aproveitando que a gente entrou nesse assunto rapaz. Isso é muito importante. Eu fiz uma postagem falando sobre isso agora há pouco tempo. Eu tive lá no meu Instagram 87 mil views de pessoas que concordam com essa minha visão. Eu cheguei a fazer palestras na época da Olimpíada e da Copa
em uma universidade, vou citar o exemplo de uma universidade aqui da Barra da Tijuca, e no auditório tinham cerca de 300 alunos. E eu sempre perguntava, me sinaliza aqui, a minha palestra é bastante interativa, quem sabe o que faz um deputado, um senador, um vereador? Por favor, levanta a mão. 300 alunos. Quantos você acha que levantaram a mão? Pô, dessa molecada é perigoso até chutar. Estou falando de aluno de comunicação de 6º período. Ah, da faculdade já? Faculdade. Não estou falando de criança, estou falando de 6º período. Já mais, 300 alunos. Quantos? Pelo menos uns 150. 3. 1%. Nenhum deles sabe o que faz um deputado, um vereador, um senador. E eles criticavam, que Olimpíada, o hospital está ruim, o asfalto está ruim. E aí eu não podia deixar de começar explicando a eles que o vereador está lá na Câmara, eleito por eles, para elaborar projetos de interesse deles e da sociedade e fiscalizar o Poder Executivo, representado na figura do prefeito, que devolve na forma de serviços o que eles precisam, o que eles anseiam através de hospitais, asfaltos. Então, por ação ou por omissão, a partir do momento que vocês sequer sabem o que eles fazem, a culpa de estar desse jeito, o hospital, o asfalto e outras coisas, é de vocês. Imagine, se nós estamos falando de alunos do 6º período de uma faculdade de comunicação, que deveriam ser bem informados, não sabem. Imagine você se um garoto dentro da comunidade vai saber o que faz um deputado, o que faz um vereador, o que faz um senador. Então, a educação moral e cívica, que era uma matéria que eu tinha na época de colégio... Eu lembro dos meus pais, meus avós comentando o tempo todo. Nos ensinava a importância do hino, a importância da bandeira, formação do Congresso Nacional. Isso precisa voltar urgentemente. Hoje nós temos alunos ignorantes em termos políticos. E a mudança, o sucesso do nosso país depende fundamentalmente das pessoas se comprometerem, entenderem, saberem em quem vão votar. A gente precisa acabar com essa política de trocar o voto por cadeira de roda, trocar o voto por uma cesta básica. Isso é muito ruim. Eu acho engraçado que todo mundo quer ir para os Estados Unidos, né? Só que é difícil tu ver um filme americano que não tem uma bandeira dos Estados Unidos. E essa seria mais ou menos essa identidade nacional que se pontuaria, que auxiliaria a educação moral e cívica? Não só a identidade nacional, mas o comprometimento da população, do jovem, com entender que ele pode fazer a diferença. Às vezes me perguntam, você coloca lá no teu Instagram que isso precisa mudar, que você acha que sozinho você consegue mudar alguma coisa? Sozinho não. Mas é como aquela história do beija-flor. Sozinho ele não vai conseguir apagar o incêndio na floresta. Mas se ele tiver uma legião de beija-flores, ele vai mudar a situação do incêndio. Então, a gente hoje tem uma ferramenta muito poderosa, que são as redes sociais e o próprio smartphone. A gente consegue alcançar o planeta, hoje, levantando bandeiras de importância. O Barack Obama ganhou a eleição dele nos Estados Unidos através das redes sociais. Então, o poder da rede social hoje pode efetivamente fazer com que as coisas mudem, não só no nosso Brasil, no nosso país, mas no mundo todo. Isso é verdade. E você vê algum exemplo fora do país que tem essa questão de educação moral e cívica que possa ser replicada aqui dentro? São vários países que são politizados. Um exemplo interessante que eu trago sempre com relação ainda ao esporte, educação, cultura e segurança pública é o caso do ex-prefeito de Nova York, Giuliani. Ele detectou onde estavam as manchas criminais nas áreas de maior índice de violência, Harlem, Bronx e outros. O que ele fez? Nos horários onde esses jovens estavam praticando os crimes, ele colocou projetos esportivos. 11 da noite, meia-noite, se o crime de roubo de carro, de furto e outros aconteciam, ele implantou projetos naquela área, naquele local, para que, ao invés do jovem estar preocupado com estar roubando, furtando, ele estivesse ali ocupando o seu tempo. É a questão do contraturno que você comentou. No caso não era nem o escolar, era no tempo ocioso mesmo. Entendi. Porque a questão de política, efetivamente, precisa ser implementada de logo, na juventude. Isso é uma questão cultural. Se existe a cultura hoje de troca de voto por cesta básica, é porque não houve na cabeça do jovem que aos 8 anos de idade começa a formar a sua personalidade, uma formação
que demonstra a ele a importância dele se politizar, a importância dele fazer a parte dele em relação a lutar pelos seus direitos, a lutar pelos direitos da cidade que ele mora, a lutar pelos direitos dos seus pais, do seu irmão, da sua família e melhorar a qualidade de vida. Sim, e como é que você vê a implementação desses pontos? Porque, como você disse, uma pessoa só não faz diferença. Então, creio que tenha que ter uma pessoa, pelo menos, para guiar o resto. Como é que você vê Eu volto à questão do voto. As pessoas, se não tiverem educação moral e cívica e não entenderem a importância de quem eles vão colocar como governantes, a gente não vai ter políticas públicas que implementem o que a gente precisa. Tudo depende de uma questão de vontade política. Quando eu estava falando lá das Vilas Olímpicas, que hoje são 26, se não houver uma vontade política do gestor, do governante, de trazer de volta toda a metodologia que nós tínhamos com pedagogos, psicólogos, médicos, que faziam a tal da metanoia que eu mencionei na cabeça do jovem, mostrando a ele que ele não vai ter futuro se ele virar bandido, se ele descambar para o lado do tráfico. Se a gente não tiver pessoas qualificadas para fazer isso, a gente está entregue. A gente está vivendo hoje uma situação caótica no Rio de Janeiro. Isso incomoda a mim, tenho certeza que incomoda você, a sua família. Quando sua mãezinha sai de casa, você já está preocupado com ela. Pô, será que ela vai sozinha? Será que esse Uber é idôneo? Será que esse Uber não é idôneo? E aí eu acabei não terminando, falei da prevenção secundária, que precisa existir, da criminologia. A gente precisa ter uma polícia bem paga, bem treinada, inteligência, precisa ter câmeras, precisa ter armamento, precisa melhorar a questão da audiência de custódia, a gente precisa rever. Mas a gente tem a prevenção terciária, eu estou falando de criminologia. Essa sim pode também ser... Pode ser de competência do município. Hoje a gente tem em torno de 68 mil presos no sistema carcerário do Rio de Janeiro. Em torno de 1.000 a 2.000 saem porque cumpriram suas penas. Não existe nenhuma política pública para reinserir esse cidadão no mercado de trabalho. O que ele vai fazer? Vai voltar para o crime. Não tenha dúvida disso. Porque se ele não tiver uma oportunidade de sustentar a família dele, ele não vai conseguir se sustentar sem voltar para a criminalidade. Então, o poder público, através de políticas públicas, poderia sim, como um gari comunitário que existe hoje no município, jardineiro comunitário, a prefeitura tem Rio Luz, Rio Águas, uma série de empresas que poderiam absorver essa mão de obra. E eu estou falando de criminologia, isso é prevenção terciária da criminologia. Lembrando que a mais importante é a prevenção primária, evitar que o menor se desvie o caminho marginal. A fabriquinha não para. A polícia enxuga gelo. A polícia não resolve questão de crime. A polícia age depois que o crime acontece. Ela promove a sensação de segurança. Se você for ver o número de prisões em flagrante relacionadas ao número de crimes cometidos, é um número ínfimo. A polícia age depois do crime acontecer. Então, o que nós temos que fazer é prevenir o crime. Obviamente, sem prejuízo da secundária, de ter polícia bem paga, aumentar efetivo, mas ela sozinha não vai resolver nunca, ela vai enxugar gelo. Porque prende 200, sai em 400 do forno, prende 400, sai em 600 do forno, ela não consegue. Não, E essa questão que você falou da preparação do indivíduo que está preso depois de ir para a volta da sociedade é uma questão importante. Você comentou até que quando você estava na imprensa, tinha projetos sociais. Era projetos sociais voltados a isso ou era projetos sociais voltados à juventude? A SEDAI, não, voltados para isso. A SEDAI tem um programa que acolhe esses egressos, mas os que ainda estão no sistema como em liberdade provisória, liberdade condicional, esses usam tornozeleira e são absorvidos. A SEDAI tem, a imprensa oficial do Estado tem, mas o cara que terminou de cumprir a pena dele por completo, ele não tem nenhum programa para reinseri-lo no mercado de trabalho. Eu sou muito a favor dos presídios agrícolas. A gente precisa pegar o Rio de Janeiro, que é uma cidade com 92 municípios, e pegar uma grande área e pegar esses presidiários, tirar essa concentração de presídios aqui, como que a gente tem em Bangu, e colocar esse povo para plantar sob monitoramento, sob vigia, e ele adquirir uma renda para sustentar a própria família. Isso não deve ser função nossa, contribuinte, que pagamos os nossos impostos,
ficar sustentando presidiários. Inclusive, eu menciono o seguinte, sai muito mais barato a gente gastar dinheiro com uma criança para que ela não vire um delinquente, um marginal, do que a gente sustentar um presidiário durante 10, 15, 20 anos sem fazer nada dentro de um presídio. Até porque tem uma mãe, né? Porque, por mais que seja um preso que errou na vida, tem a mãe do preso, às vezes tem filha. Como é que deve ficar essa família? Essa família também precisa de uma estrutura, né? de um acolhimento. E tem uma questão muito interessante que você tocou, que às vezes nossos pais, pelo menos meus pais, não sei se tu, teve educação moral e cívica. Sim. Na sociedade. E tem um velho ditado que fala: tempos difíceis fazem pessoas fortes fazem tempos fracos fazem pessoas fracas. Então, essa geração agora, pelo que a gente consegue ver um pouco, ela tem um pouco disso e vem se perdendo. E nossos pais pelo menos meus pais já estão começando a querer entrar na parte idosa da fase da vida deles normal. Sim. E eu me preocupo demais com eles. E tem que ter certo acolhimento, né? E o que você vê assim, a respeito desse acolhimento a essas pessoas que hoje são e mais para frente vão se tornar idosas? Bem interessante, obrigado pela pergunta. Uma coisa que eu estava comentando no outro dia, eu conheço algumas pessoas que são donas de creches que atendem as comunidades aqui da cidade do Rio de Janeiro. E eu estava observando o seguinte, da mesma forma que existe a necessidade de creches para que as pessoas que querem trabalhar consigam deixar seus filhos para poderem trabalhar sob cuidado do município, sob cuidado do governo, os idosos também passam por esse mesmo problema. As famílias têm seus avózinhos, seus pais, às vezes idosos, e precisam trabalhar, mas não tem com quem deixar. Então a gente precisa ampliar. Existem 5 centros na cidade do Rio de Janeiro, e eu estou falando de 166 bairros, e estou falando de uma população de 6,5 milhões de habitantes. É um número ínfimo, 5 centros para atender esses idosos na cidade do Rio de Janeiro. Eu acho que nós deveríamos lutar para que em cada bairro, cada um dos 166 bairros, nós tivéssemos um centro de acolhimento que tomasse conta desses idosos durante o dia, enquanto seus tutores estivessem trabalhando, e que fossem ministrados lá para eles fisioterapia, lazer, uma boa alimentação, um controle de pressão arterial, de qualidade de vida, de promoção da saúde. Isso seria fundamental que nós lutássemos e brigássemos para que no município isso acontecesse. Isso é um sonho teu, então? Esse é um sonho meu, porque eu conheço pessoas que têm pais idosos e não conseguem trabalhar porque tem que cuidar dos idosos e não tem condição financeira de pagar uma secretária do lar. A gente não tem com quem deixar. Mas se pensa somente nas crianças. O idoso, às vezes, é muito mais vulnerável do que a própria criança, né? É preterido, por muitas das vezes. E existe, sim, uma demanda reprimida. Sim, muito grande. Você tem algum caso, assim, que você chamou a atenção, que você vivenciou? Não, o caso que eu tenho são de amigos meus, que não têm condição financeira de bancar uma secretária do lar para tomar conta dos seus pais e não conseguem trabalhar. Ou seja, a gente tem o marido e a mulher. Então, os dois não conseguem trabalhar porque um tem que ficar tomando conta do idoso que está em casa. Então isso é uma coisa que você vê no dia a dia próprio, não é uma coisa que você ouviu dizer. Isso é uma coisa que você vivencia. Sem sombra de dúvidas. Eu não conheço poucas pessoas que querem trabalhar, mas não conseguem. Tem que fazer um revezamento com a esposa ou com o filho, quando o filho é mais velho, para poder tomar conta do avô. O avô está lá e não pode ficar sozinho. E a pessoa não consegue trabalhar, não consegue dar uma qualidade de vida melhor até para o próprio avô, porque não tem condição de ampliar a sua renda familiar. Entendo. E isso também imputa uma coisa que às vezes a gente esquece, que é a saúde mental, né? Porque por muitas das vezes o idoso, ele está ali sozinho, tem essa sua saúde e tudo mais, mas a saúde mental influencia. Porque imagina, você vive uma vida inteira para a família, você constrói uma família, tudo, depois você é preterido, você é simplesmente deixado de lado, esquecido. Né? E isso é uma coisa muito, muito triste, né? Muito, muito chata. E entrando nesse âmbito de saúde mental, também tem, às vezes, o nosso companheiro, né? Que é o nosso pet, que também necessita de uma estrutura, né?
E o que você vê a respeito disso? Pois é, eu sou muito a favor de não só dos pets dentro das famílias, porque eu já vi casos de idosos, inclusive dentro da minha família, que adquiriram um pet e essa tal depressão, esse problema que ele tem de se sentir largado, abandonado, ele passou a ganhar um companheiro ali. E a situação dele mudou da água para o vinho a partir do momento em que ele adotou um pet, porque ele começa a ter o que fazer, ele começa a ter com que se preocupar. E um dos problemas que afetam a questão mental no idoso é justamente isso. Não ter o que fazer, não ter condições, às vezes, de fazer alguma coisa, e se sente abandonado, se sente preterido e, às vezes, até discriminado. E já que você tocou no assunto do pet, eu acho que é uma outra coisa que a gente precisava melhorar um pouco na cidade do Rio de Janeiro. Eu tive vários e vários cases de amigos meus que acolhem animais, acolhem cães, acolhem gatos e procuram a SUIPA, tentam achar algum órgão do município que acolha esses animais e não conseguem. Todos eles estão lotados. E a gente está falando de zoonose, a gente está falando de uma questão de saúde pública. Então eu acho que o município precisava também ampliar de forma macro, de uma forma em que a gente pudesse, em cada um dos 166 bairros da cidade, ter um abrigo para que a gente pudesse tratar com dignidade esses animais. E também se tornariam centros de adoção. As pessoas poderiam buscar esses centros de adoção para que trouxessem para os seus lares, as suas famílias, esses bichinhos abandonados. Eu sinto muito por isso. Essa questão da adoção é uma dor muito grande mesmo, né? Que para quem tem animal, não sei se você tem ou já teve, é muito triste a gente ver que eles não têm quem cuide. Eles ficam. Quando você passa na rua e vê um cachorrinho indo numa lata para tentar encontrar o que comer, isso é muito doído, né? É doído demais, é muito triste. Eu tive aqui um tempo atrás com o Totó. Não sei se tu conhece do clube claro. do Totó. Quem não conhece o Totó? Famoso Totó. Pô, foi fantástico. E ele fala, ele tem N casos lá que essa questão até da saúde mental que você comentou, do idoso, ou até da pessoa mesmo, que se sentia muito sozinha quando tem o seu bichinho, quando tem o seu pet, simplesmente muda, é uma outra realidade. Interessante que a gente estava conversando antes aqui a respeito da OCR, confere? Confere. O OCR é um sistema que, quando eu estive lá no Centro de Operações da Prefeitura, a gente já utilizava e, através desse sistema, que significa Optical Character Recognition, a gente consegue acompanhar, através das placas dos carros, a movimentação desse carro pela cidade do Rio de Janeiro. Então, a gente conversava há pouco sobre a questão da segurança pública. Através de um link dessas câmeras com a Polícia Militar, em tempo real, nós poderíamos desenvolver um sistema conjunto para que nós interceptássemos o carro roubado ou furtado a partir do momento em que o proprietário comunicasse à Polícia Militar. Infelizmente, por questões políticas ou questões que eu desconheço, não existe a liberação das 3.000 câmeras existentes hoje no município para que a Polícia Militar possa efetuar essas prisões. Isso precisa mudar, porque a população fica em segundo plano. A gente hoje é vítima de roubos, furtos e outros crimes. E através das câmeras também, em 2018, nós tivemos o videopatrulhamento. Nós efetuávamos prisões. Inclusive no meu Instagram, eu postei uma foto de uma prisão feita através das câmeras em Copacabana. Através de um monitoramento feito por guardas municipais no Centro de Operações da Prefeitura, onde eu fui subchefe, a gente acompanhava a movimentação na orla de Copacabana, e isso pode acontecer na cidade inteira, e pela movimentação do menor, olhando daquela forma que a gente já conhece, cercando o turista, a gente consegue ver até pela roupa, quando o turista está passeando, está com aquela máquina característica pendurada no peito e tal, aquela camisa florida, e a gente conseguia acionar as viaturas e fazer o cerco. Existem câmeras chamadas Speed Dome, que tem alcance de mais de 1 quilômetro. A gente consegue dar um zoom no rosto da pessoa em até 1 quilômetro de distância, com uma resolução muito boa. Então era muito importante que o município assumisse o seu protagonismo na questão da segurança pública. Infelizmente, hoje, entendem que a segurança pública não é função do município, mas como eu já demonstrei,
a primeira prevenção da criminologia, que é a ciência que estuda causa, consequência e solução do crime, é função exclusiva do município, evitar que o menor se desvie o caminho marginal. E a melhor ferramenta para que isso aconteça é a Vila Olímpica. Além disso, a gente tem uma guarda municipal com 7.300 homens. A gente não vê esses guardas nas ruas, a não ser para nos multar. Eles aparecem do além, de trás das árvores, já com aquele, ou com bloquinho, ou com aquele palm top, para multar. Então, esses guardas hoje, eles portam pistolas taser. Essas pistolas, elas neutralizam, imobilizam a pessoa por alguns minutos, ou por 1 minuto e alguma coisa. Então, a maior parte dos crimes que acontecem na orla e na cidade são crimes de furto. Os de roubo estão em menor quantidade. Então, no crime de furto, óbvio que eles não vão encarar um cara com fuzil ou com uma pistola, mas a guarda poderia atuar reprimindo o crime de furto. Então, é muito importante que a gente utilize esses 7.300 homens nas ruas e auxiliando a Polícia Militar em contato por via rádio, para que na ocorrência de um delito em que eles não tivessem condições de atender, eles acionassem a PM. Então é preciso fazer uma conexão da Guarda Municipal com a Polícia Militar. Além disso, algumas ocorrências de menor potencial, como briga de marido e mulher e outras, poderiam ser atendidas pela Guarda Municipal para desonerar a Polícia Militar para que ela efetivamente atuasse em crimes de maior potencial ofensivo. Ah, interessante. E uma coisa que de leigo, uma visão de leigo, pô, se as câmeras já estão aí, por que não implementa junto uma inteligência artificial para fazer essa varredura? Porque, se não me engano, estava conversando aqui com o Walter Duque, um tempo atrás, que ele é um jurista especialista em LGPD, é a Lei de Garantia de Proteção de Dados. E a gente conversando aqui, tocamos no ponto de câmeras públicas e tocamos no ponto também da inteligência artificial rastreando essa galera. Então as câmeras basicamente já tem, né? É o que você está falando. Agora é só uma implementação da tecnologia para rastrear. Hoje são 3.000. Eu nem entrei nesse mérito da questão do reconhecimento facial, porque isso ainda é uma polêmica. Entendem ainda que, através da Lei de Proteção de Dados, não se tenha o direito de você escanear o rosto de alguém e você efetuar prisões através da lei do reconhecimento facial. Isso já é feito em centenas e dezenas de países. Isso já aconteceu agora há pouco tempo, durante um evento em Copacabana, se não me falha a memória, foi o Réveillon. Acho que 3 ou 4 prisões foram feitas através do reconhecimento facial. Na minha opinião, isso deveria ser implantado em caráter de uma forma massiva, ou seja, a gente tinha que aproveitar essas 3.000 câmeras e ter um centro de monitoramento justamente linkado com o CPD, o Centro de Processamento de Dados, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar, para que essas pessoas já identificadas pudessem ser reconhecidas e presas. Agora, como a gente já conversou, isso tudo depende de vontade política. O governador precisa sentar com o prefeito, eles precisam se entender e colocar o artigo 1º da Constituição em primeiro lugar. Todo poder emana do povo e em seu nome deve ser exercido. As questões políticas têm que ficar em segundo plano e as questões relacionadas à população do Rio de Janeiro têm que estar em primeiro plano, têm que vir em primeiro lugar. Pô, interessante demais. E teve uma outra situação também aqui que a gente conversou bastante, que foi bem interessante, bem legal, a questão dos idosos, do baile da terceira idade, né? Sim, sim. É uma coisa que eu acho importantíssima a gente ter de volta. Nós tínhamos aulas de Tai Chi Chuan nas praças do Rio de Janeiro. Tai Chi Chuan é uma modalidade de arte milenar em que os benefícios para a saúde do idoso, principalmente, não só do idoso, mas o idoso que pela forma com que é praticado o Tai Chi Chuan, ele é bem recomendado para o idoso. Então, as questões de reumatismo, de problemas de coluna, melhoria do sono, problemas de pressão arterial, problemas mentais, a gente já conversou sobre isso, são muito bem recebidos pelos idosos esse tipo de atividade. E os resultados eram maravilhosos. Então, além disso, isso que já funcionou,
na época do secretário Rui César, de 2000 até 2005, 2006, nós tínhamos com esse mesmo público o baile da terceira idade. Então, uma vez por mês, em um dos clubes da cidade do Rio de Janeiro, nós promovíamos um baile onde eles se encontravam para dançar, para trocar ideia, para falar das atividades que eles desempenhavam lá no Tai Chi Chuan. Então era muito bacana e muitos até hoje, alguns eu ainda tenho contato, o Rui principalmente tem, o ex-secretário, e eles pedem a volta disso. E a ideia é tentar ver se, através do poder público, a gente consegue esse retorno. Isso foi que ano, mais ou menos? A partir do ano de 2000. Durou até quando? Até 2005, por aí, 2006. Pô, legal. E qual era a secretaria que era responsável? Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Eu era o diretor de atividades de esporte e lazer. Caraca, interessante. Então era a Secretaria de Esporte que fazia evento para os idosos. Os idosos. E, consequentemente, com esse legal. tipo de atividade, a gente desonera os cofres públicos, porque as entradas em hospitais acabam diminuindo. Você, trabalhando na promoção da saúde, você consegue diminuir os atendimentos nos hospitais e desonerando os cofres públicos com isso. E isso a gente olhando só nos idosos. E tem a juventude também. Que se a gente tem uma juventude mais forte, mais preparável, mais saudável, tem menos casos de doença que também desoneram, como você bem pontua, a questão do cofre, do orçamento voltado para a saúde, que pode ser reaproveitado em outro lugar de uma maneira muito mais, vamos botar assim, proveitosa. Segurança, lazer, etc. Transporte, que também é uma dor do carioca. E, sabe, cara, aqui a gente no final, para finalizar, a gente costuma brincar da seguinte maneira. Antigamente existia a cápsula do tempo, que a gente fazia um buraco no chão, fazia uma cartinha e enterrava. Sim. E hoje, com essa tecnologia toda de YouTube, de vídeo, a cápsula do tempo mudou. Ela se tornou um vídeo. Hoje você faz um vídeo e perdura por gerações, muitas e muitas gerações. Sim. E esse momento é o que a gente deixa para justamente a nossa cápsula do tempo. A câmera que fica para tu e a mensagem final, aquela que você quer deixar para os seus filhos, netos, bisnetos, para próximas e N gerações para frente. A câmera toda é tua, meu irmão. Cara, eu queria novamente agradecer a oportunidade que você me deu, agradecer o convite. E hoje, se a gente perguntar para cada 100 pessoas nas ruas o que mais a incomoda, com certeza é a questão da segurança pública. A gente tem uma ferramenta tremenda nas mãos, que ferramentas, no caso, que são as nossas vilas olímpicas. Nós precisamos cuidar das nossas crianças. Essas crianças precisam voltar maciçamente para as vilas olímpicas e precisam ser tratadas, ser cuidadas. Nós precisamos atuar no caráter biopsicossocial desses menores, para que eles não sejam como vítimas arregimentados pelo tráfico, arregimentados pelos bandidos que hoje assolam a nossa cidade. Então, é um sonho que eu tenho, eu vou lutar por isso, vou usar as minhas redes sociais para que a gente consiga, através do esporte, que é a melhor ferramenta do planeta, cultura também, trazer esses menores novamente para o seio dos seus pares, dos seus pais, para que a gente consiga novamente oferecer uma oportunidade de um primeiro emprego para essa juventude e com isso a gente consegue mudar essa questão da violência. Nós já falamos de todas as outras coisas com relação à acessibilidade, ao portador de necessidades especiais, ao portador de deficiência. É uma bandeira também que eu primo por levantar, porque me afeta muito, eu tenho amigos PCDs e é uma bandeira que eu vou continuar lutando e vou colocar as minhas redes sociais através dos projetos que eu idealizo para mudar um pouco essa situação. Eu costumo dizer o seguinte, o Martin Luther King dizia uma frase que eu acho interessantíssima. O que mais aflige a gente não é efetivamente o que os maus fazem, mas é a inércia dos bons em relação a não fazerem nada para que a gente mude as maldades que a gente se depara todos os dias, não só no Rio de Janeiro, mas no nosso convívio diário. Então a gente precisa levantar a nossa voz, a gente precisa lutar, a gente precisa brigar e nunca achar que sozinho a gente não vai conseguir. A gente tem um poder muito grande hoje através das redes sociais, através do celular, dos smartphones, de alcançar o mundo.
Obrigado pela oportunidade. Rafa, eu fecho aqui na Central. Pode ser na Central? Pode ser. Então tá. Pessoal, queria agradecer muito a todos que acompanharam o programa até o final. Foi uma entrevista, não chegou nem a ser entrevista, foi um bate-papo incrível aqui com o Sá Freire. Fiquem com a gente, comentem bastante, compartilhem, curtam, porque isso vai nos ajudar muito no alcance. Agradeço a todos e acompanhem que o próximo episódio vai ser também fantástico. Obrigado, pessoal.